Mas olha, nós combinamos aqui de que nós vamos ouvir vocês primeiro, os jovens, as crianças, adolescentes que aqui estão, depois, ao final, a Lana vai falar, não é assim? Então, nós queremos ouvir que vocês fiquem aqui na frente. À medida que eu for chamando, vocês vêm, pode ser assim? Ficar aqui ou vocês preferem falar daí? A televisão pega aqui também, mas aqui eu acho que fica melhor, não é? Para quem está... Então, eu vou fazer o convite. Primeiro, eu vou convidar a Raquel Cristiane Pedrosa Vieira. Tem um telefone sem fio já aqui? Tem? Ah, já vai trazer? Pode trazer. Não, pode ser com fio, pode trazer. Então, Raquel Cristiane Pedrosa Vieira, ela já se apresentou, mas não custa nada a gente reforçar. Essa linda jovem tem 18 anos, da etnia Piratapuia, vive em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Raquel, uns 5 minutos, Raquel? Pode ser? No máximo 5 minutos? Pode ser? Então tá. Boa tarde a todos. Durante esses dias que a gente chegou, principalmente hoje, a gente definiu alguns temas sobre um tema específico que se refere à nossa cidade, o que a gente está precisando e tudo mais, e que, de certa forma, é geral para todos os povos indígenas. O tema que eu escolhi foi a saúde indígena, que, ao acompanhar na minha cidade, eu vi alguns problemas relacionados a isso. Então, quando você tem problemas, você busca soluções. E a gente veio atrás disso aqui. A saúde indígena, ela tem um grande problema, pois lá na minha cidade, por exemplo, tem um hospital, só que faltam materiais. Tem agentes de saúde, mas os agentes de saúde eles não conseguem se deslocar até as comunidades, pois a maioria dos indígenas eles não vivem em cidades que têm um material que é necessário para tratar uma pessoa que tem algum tipo de doença ou que está precisando de ajuda. Então, o indígena que mora nessas comunidades, ele sofre essa dificuldade de se deslocar para lá. Tem alguns agentes de saúde que eles tentam ajudar, técnicos de enfermagem, e a maioria dos médicos que são enviados para aquela região, que em muitas regiões indígenas também, eles às vezes não aceitam ir para essas comunidades pela distância. Então, as pessoas enviadas para essas comunidades acabam sendo técnicos de enfermagem. E esses técnicos de enfermagem, muitas das vezes, eles não têm essa experiência, todo esse aprendizado que o médico tem numa universidade. Então, quando você vai para uma comunidade, às vezes fica difícil tratar uma doença que você não conhece. Mas eles tentam ajudar o máximo possível. Então, o problema seria o deslocamento até essas comunidades, um hospital que tenha todos os materiais adequados para atender a essa demanda e agentes que possam compreender a língua desses indígenas, pois a maioria dos indígenas de diversas regiões, eles não conseguem falar a língua portuguesa, eles falam a língua nativa. Então, quando eles chegam no hospital, tem um médico, tem o técnico de enfermagem, o enfermeiro, na maioria das vezes, eles não sabem falar a língua indígena, então fica difícil. Então, uma das soluções seria ter agentes de saúde, médicos, que fossem da própria região até o próprio indígena. Então, isso tem a formação acadêmica, que você tem que ter mais médicos sendo indígenas, porque eles próprios conhecem a situação, a realidade daquele povo. Além disso, os agentes de saúde formados da própria comunidade, pois quando você tem agentes de saúde na sua comunidade, você não precisa se deslocar até a cidade, pois se tem algumas doenças que não são tão graves, o próprio agente pode ajudar as pessoas que têm essas doenças na própria comunidade. E isso já facilita muito o trabalho até do próprio médico, que não precisa se deslocar até lá. E maior materiais para os técnicos de enfermagem, porque eles sofrem se deslocando até a comunidade, porque às vezes são quilômetros, às vezes demoram dias para chegar até a comunidade. Então, esses são problemas que tem, pelo menos na minha região. E, em geral,
são, em geral, pensando na saúde indígena mesmo, em todo o país, o que falta são mais agentes, mais médicos que compreendam a língua indígena, que saibam como é a realidade indígena, para que eles não, quando eles cheguem a essas regiões, eles não tenham preconceito. Pode continuar, Raquel. Pode. Então, porque muitos médicos, porque a maioria dos médicos que são enviados para a Amazônia são de outros estados. E quando eles são de outros estados, tem alguns que têm esse certo preconceito, porque eles acham que quando vão chegar na cidade, vão ver várias pessoas seminuas e numa cidade que não é desenvolvida. E isso acaba espantando eles, tanto que alguns não querem ir para lá. Porque a maioria dos médicos que querem ir para lá, querem ir por dinheiro. É lógico que quando você tem uma profissão, você visa o dinheiro, mas você tem que ter amor pela profissão que tem. E a maioria deles, não sei se formaram por causa do dinheiro mesmo, ou se amam aquela profissão. Mas, enfim, tem que ter médicos que eles realmente se importem com a saúde indígena. Pois, se não tiver essa importância, esse amor pela sua profissão, eles acabam desistindo. Aí, quem sofre é a própria população indígena. Obrigada. Muito bem, Raquel. Obrigada. Pode colocar aí. Obrigada pela sua participação. Registro aqui, apresento o senador Wellington Dias. Peço até ao senador, se for possível, presidir um pouco, para que eu vá lá na CPI assinar. Mas agradecer a Raquel, que faz um destaque aqui sobre a questão da saúde indígena. Raquel, hoje acho que é importante ouvir vocês. Depois nós vamos, a partir do que vocês levantarem aqui, em termos de necessidade, em termos de demandas, posteriormente poderemos fazer um novo momento como esse, para que nós possamos ouvir também do Ministério da Saúde o que está sendo feito já para atender as necessidades de vocês. Tá bom? Então, eu vou passar aqui a presidência para o senador Wellington Dias. Eu estou sendo chamada para assinar lá na CPMI da Petrobras e retorno depois, tá? Bom, primeiro, boa tarde, saudar, bem-vindos. É um prazer partilhar e poder aqui representar a nossa presidenta, a senadora Ana Rita, na direção dos trabalhos. Estamos saudando aqui os convidados e os participantes. Eu passo a palavra imediatamente a Gracildo Moraes Arcanjo, 22 anos, da etnia Cocama, mora na comunidade indígena de Monte Santo, Amazonas. Oi. Boa tarde a todos. Meu nome é Gracildo Moraes Arcanjo, do município de São Paulo de Olivença, Alto Solimões, Amazonas. Sou do povo Cocama. Contando um pouco da nossa vida, como é a vida dos jovens indígenas na região, temos muitos problemas enfrentados devido a fazermos parte de uma área de fronteira, onde o narcotráfico é muito alto entre Colômbia, Peru, Brasil. E o que a gente realiza, a nossa maneira como jovem, a gente busca solucionar esses problemas. O meu tema que nós abordamos em conversas foi o direito à participação da juventude indígena, onde nós jovens queremos ter participação dentro das instituições públicas, educacionais, da instituição da saúde, como também FUNAI, CESAI, para que esses órgãos possam, nós jovens dentro, possamos coordenar trabalhos voltados para a juventude indígena, porque só é nós que sabemos a nossa realidade nas nossas aldeias, lá dos afluentes do Rio Solimões, das aldeias mais afastadas dos centros urbanos. E é nós que conhecemos essa realidade, é nós que moramos lá, e então a gente quer ter essa participação dentro dessas instituições também, para que possamos contribuir com uma juventude, uma adolescência mais assim, respeitada. E também participar das discussões das políticas públicas para a juventude, porque muitas vezes a gente somos afastados dos debates,
onde vão criar políticas públicas voltadas para nós, que às vezes a gente não tem essa participação, e quando uma política pública é implantada, muitas vezes não está correspondendo com a nossa realidade nas nossas aldeias. E também participação dentro das instituições de ensino, principalmente dentro das universidades, porque precisamos realmente de cursos que formam nossos alunos, nossos jovens, para que eles possam ter um futuro, uma profissão melhor. E também falta políticas públicas de prevenção à violência, ao álcool, ao suicídio nas aldeias indígenas e também na cidade, porque a maioria dos municípios do Alto Solimões, principalmente, as aldeias indígenas têm em torno de 10 a 11 mil habitantes, só uma aldeia indígena. Então é muito alto a questão da violência, da exploração sexual nessas aldeias que são as margens do Rio Solimões. E o que a gente propõe é que tenha avanços no processo de ressocialização dos adolescentes indígenas submetidos a medidas socioeducativas. Promover também, em parceria com as lideranças indígenas, rede de jovens, organizações de poder público municipal, estadual e federal, para que possamos realizar trabalhos de prevenção à violência, ao álcool, ao consumo de entorpecentes e também ao suicídio. Estimular a participação social de adolescentes e jovens indígenas por meio do empoderamento social, porque isso creemos que é muito importante. Promover cursos de formação aos jovens indígenas que terminaram o ensino médio, porque muitas vezes nossos jovens nas nossas aldeias terminam o ensino médio e por falta de cursos nas universidades ou por as universidades serem muito afastadas dos municípios, polos universitários ser afastados dos municípios onde tem as aldeias indígenas, o jovem muitas vezes não tem essa oportunidade de fazer um curso de formação superior. E também promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários para buscar superar as dificuldades surgidas quando há o retorno do convívio social, porque às vezes essa questão da falta do apoio à família indígena, faz com que ela não tenha uma capacidade assim de ter aquele diálogo com o filho, com o jovem indígena, porque hoje, devido à influência das culturas não indígenas, hoje a questão de separação entre família e jovem é muito alta. Então nós precisamos disso para que possamos ter uma juventude, uma adolescência, uma infância também respeitada. E aqui, finalizo nas minhas palavras, também propomos que nossos direitos como povos indígenas sejam respeitados. Direitos da criança, do adolescente. Pedimos também já a demarcação das terras indígenas, principalmente na região do Alto Solimões, e todas as terras indígenas do Brasil, para que possamos viver dignamente, preservando nossos valores e a nossa cultura nas nossas aldeias. Obrigado. Nós agradecemos aqui ao Graucildo e passo imediatamente a palavra ao Dgerlon Justino Hilário. A pronúncia é essa mesmo? Dgerlon? Ok. O Dgerlon Justino Hilário tem 20 anos, é da etnia Macuxi, mora na comunidade indígena Santa Maria, na terra indígena Raposa, Serra do Sol, em Roraima. Registrar aqui a presença do nosso líder, o Marcos, que está aqui nos ajudando, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Oi. Então, boa tarde a todos. Só vou expressar aqui a minha experiência que eu já teve no encontro dos jovens indígenas, o movimento, né, incluindo. Então, para que e por que fizemos esse encontro de jovens dentro da comunidade? Que assim, o encontro dos jovens criamos para que fortalecer os jovens do alcoolismo e tabagismo, que hoje está na comunidade, né, comunidade do estado de Roraima, está muito evoluindo a bebida alcoólica
e tabagismo e o droga. Então, o que eu quero dizer? Que nessa ocasião, essa bebida alcoólica está trazendo tragédia para comunidades indígenas e que hoje em dia não podemos estar consumindo, os indígenas não podem estar consumindo bebida alcoólica dentro da sua comunidade. Então fizemos esse encontro para quê? Para fortalecer o jovem, para buscar o jovem que está perdido nas drogas. Então, por isso, fizemos esse encontro para trazer para a sua comunidade, para ajudar a fortalecer sua comunidade no trabalho, ser algum profissional de ser um professor ou alguma coisa. Então, por isso, fizemos esse encontro para buscar e fortalecer os jovens. Então, para me encerrar, só quero propor aqui que hoje os jovens, de hoje, pelo esse encontro que nós fizemos, pelo esse movimento que já tivemos, que hoje eles possam tá levando esse conhecimento para passar a outros jovens. É somente isso. Obrigado. Nós agradecemos ao Djalon Justino Hilário e convidamos para uso da palavra a Ivete Rodrigues da Silva. Ivete tem 17 anos, é da etnia Uapixana, vive na comunidade indígena Guariba, da terra indígena Araçá. Boa tarde a todos e a todas. Para o uso da palavra, vou falar sobre a importância das mulheres e as meninas indígenas. Hoje, o maior problema dentro das comunidades é sobre a educação das indígenas. Como tem muitas meninas perdidas por motivo que engravida cedo e não termina um estudo por causa que tem a responsabilidade, tem que cuidar dos seus filhos. Sendo que tem o outro problema, que é a exploração sexual dentro das terras indígenas. Eu vou propor o que eu fiz, fazer palestras nas escolas, comunidades, e incentivar mais nós, jovens indígenas, e falar para os parlamentares que as escolas têm que ter parceria com os órgãos que tenham compromisso e conheçam a realidade tanto dentro e fora da terra indígena, para uma formação com bom empreendimento. Meu muito obrigada. Agradecemos a Ivete e passamos a palavra para Rafael Luiz da Silva Apurinã. O Rafael tem 19 anos, é da etnia Apurinã, vive no Acre. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou do povo Apurinã e Auanauá do estado do Acre. Eu venho levantar aqui em pauta a educação indígena. Primeiramente, senhor senador, dizendo que na minha aldeia há um colégio, uma escola indígena, assim. Ela é composta com professores indígenas, só que há dois problemas. Um, que infelizmente falta materiais escolares como um caderno, livros, canetas. E outro também porque falta o terceiro ano do ensino médio, porque na minha aldeia, infelizmente, tem apenas até o segundo ano do ensino médio. E com isso, acaba
o estudante indígena, para concluir o seu estudo, tem que se deslocar para a cidade mais próxima. Que, no entanto, no meu caso, a cidade mais próxima... Qual é o município? É Tarauacá. Tarauacá. Estado do Acre. E a cidade mais próxima é Tarauacá. E, por esse motivo, o estudante indígena acaba se deslocando da sua aldeia para Tarauacá. E, infelizmente, em Tarauacá, falta apoio, falta materiais também. E acabam tentando ficar em casas de parentes mesmo. Só que também os nossos parentes, eles muitas vezes eles não têm como se manter eles próprios. Imaginem as pessoas que vão para eles. E com isso também acabam prevalecendo também a desvalorização e exploração do trabalho. Por quê? Porque um indígena que estuda, ele vai querer sim o seu caderno, vai querer sim o seu lápis, vai querer sim comprar uma roupa, um sapato. E, para isso, como um estudante não tem apoio nenhum, ele provavelmente, muitas vezes eu já vi, sim, indígena ficando à mercê de trabalhos braçais, como capinar roçados, ou capinar quintais, para receber R$5. Ou então, cuidar de bebê por apenas R$10. É uma desvalorização total do trabalho. E, infelizmente, isso acontece, sim. E, por isso, como eles não conseguem se manter na própria cidade, eles acabam voltando para suas bases, se sentindo assim um desvalorizado, se sentindo um inútil. E isso acaba acontecendo. E eu, por esses fatos, eu venho a propor ao senhor de construção de repúblicas indígenas. Porque tendo um tipo de república onde só tem uma casa, onde só tenha indígenas e um apoio assim do governo, seria muito ótimo para as pessoas se manterem. E, além do mais, ter estágios, procura de estágio em órgãos públicos, como a Caixa Econômica, os escritórios de senadores dos municípios mesmo, da prefeitura. E também a gente precisa muito de profissionais capacitados de terceiro ano nas escolas indígenas. Agora eu vou contar assim, um fato que aconteceu assim comigo. Porque, assim, levantar um pouco assim, sobre o preconceito. O preconceito eu estudei sempre assim, nas escolas das cidades mesmo. Fique à vontade. E essa campainha, eu não tenho controle sobre ela. Mas eu sei, é só para lhe dizer que você tem o tempo necessário para concluir seu raciocínio. Ok. E, por esse motivo, eu entrei em colégios públicos por um propósito. Meu propósito, em hipótese alguma, não foi querer ser melhor que ninguém. Tive preconceito, sim. Ou já me chamaram de várias coisas. Mas na minha felicidade, que eu confio totalmente em Deus, eu tinha um propósito. E, por esse propósito, era ser o melhor da sala. Sendo que eu fui, sim, o melhor da sala. Terminei meus estudos. E, se Deus quiser, eu vou caminhar agora, terminando a minha faculdade de Direito. Eu acho que assim, quando um indígena tem um propósito, ele vai atrás. Agora, o que falta é apoio. Apoio de muitos. Tanto é que os professores que tem na minha aldeia, eu moro na cidade, meus primos, minha mãe e meu pai deu apoio, sim, para os meus primos para morar na minha casa. Nós não demos muito o que precisava, mas a gente fez por merecer, sim. Até porque eles voltaram professores, todos eles. Eu acho que isso é uma prova clara de apoio, é uma prova clara de sustento próprio. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Minha presidenta, eu vou aqui lhe passar a direção dos trabalhos. Estou achando tão bom que você chegou.
Passar a palavra imediatamente ao Expedito Tomás dos Santos. O Expedito tem 14 anos, é o mais jovem depoimento que vamos ouvir hoje, é do povo Baré, do Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Bem-vindo, Expedito. Você com a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Expedito Tomás de Santo, vim da comunidade de São Gabriel da Cachoeira, do Alto Rio Negro. Sou da etnia Baré. O que eu vim falar aqui? Sobre racismo e o esporte. O racismo hoje é frequente. Muita gente chama cada um de qualquer nome feio. Eu que sou moreno, magrinho, eu gosto assim mesmo de mim. Mas outras pessoas não gostam. Ficam chamando eu de magro, índio feio, preto, sujo. Deixa a pessoa constrangida. O que eu quero propor? Queriam assim, que cada pessoa que falasse um nome feio, tivesse um racismo, não tivesse para na delegacia, que não pudesse, como se diz, eles pagarem fiança. Queria que essa pessoa ficasse lá para pensar o que ela fez com a pessoa. E outra coisa sobre o esporte. Eu gosto muito de esporte. Até que eu estou jogando handebol. Nosso time time do Colégio São Gabriel, um colégio salesiano. Nosso time ganhou do Miguel Alanha, que é lá do nosso município de São Gabriel. E agora vamos jogar contra Manaus. Eu estou muito feliz, porque nós passamos para a final. E o que eu quero alertar os outros jovens? Deixa de ser, como se diz, adulto e jovem e volta a ser criança. Porque ser criança é muito bom. E ter esporte na vida também é muito bom. Muito obrigado. Muito bem.